Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos na nossa aula de número 6 do nosso curso de Finanças, Introdução a Finanças, bem dizer, né? Hoje a gente vai ter a nossa primeira aula de investimento de renda fixa, aula de renda fixa parte 1, vai ter a parte 1, parte 2 e parte 3. Hoje o nosso foco é se concentrar e falar sobre o que é renda fixa e dois dos principais investimentos de renda fixa, que é Tesouro Direto e CDB. Eu sou o professor Thiago Coelho, né? Vocês já estão acostumados. E hoje estamos aqui com o Naron, estou aqui junto para apresentar com o Thiago. Aham. Caio Ratti, que está fazendo essa aula aí também junto com o professor Thiago. Lendas. Bernardo Francisco, que eu tô aqui na assistência, né, do pessoal, ajudando eles aqui, né? Porra, pega. Sabe Então, que estamos aí com essa galera. E a gente vai conversar com vocês sobre investimentos de renda fixa. Show? Vamos lá. Acho que a primeira coisa que as pessoas têm que entender é qual é a principal característica de um investimento de renda fixa. A gente aqui no curso é V2, né? Renda fixa e renda variável. Renda fixa, se fosse para a gente definir, sei lá, em bem poucas palavras, qual seria a maior característica de renda fixa? longo prazo. Boa, acho que essa é uma característica, o cara tem que pensar a longo prazo. Então, uma forma de investimento mais segura, assim, né? Boa! Quando a gente fala de investimento de renda fixa, está atrelado à segurança. Eu acho que o mais famoso do Brasil é a poupança. Poupança, eu vou fazer entre aspas, é um investimento de renda fixa. Talvez um dos mais antigos também, né? É, certo? Então, acho que aqui, o que é um investimento de renda fixa? É um investimento previsível. Ou seja, investimentos de renda fixa, eles têm uma previsibilidade de ganhos muito maiores do que o investimento em uma ação, em uma própria empresa, certo? Então, o investimento de renda fixa, além dele ser para longo prazo, serem mais seguros. Deixa mais confortável a pessoa na hora de investir, né? Perfeito. Eles são mais previsíveis e, consequentemente, né, Bernardo? Quem não se sente mais seguro, né? É isso aí. Ali embaixo a gente colocou corretoras, né? Porque na nossa última aula, né, na aula 5, a gente mostrou para as pessoas como achar, né, uma corretora, saber se ela é segura ou não. E a gente, no nosso curso, né, a gente abriu uma conta na corretora do Banco Inter, né, e também da Clear. Então vai ter aulas que a gente vai fazer no Banco Inter e vai ter aulas que a gente vai fazer no Banco Inter, certo? Então, mas tem outras, né? Tem XP, Rico, do próprio Nubank, enfim, tem várias. Escolha que tu melhor achar, que tá lá naquela lista, enfim, tu já aprendeu isso na aula anterior. Também tem a Clear, investimento. Clear, isso, a gente abriu, inclusive, né? Eu abri, né, para as aulas de ações, eu vou fazer nelas, Sim. certo? Mas vamos lá. Quando a gente fala de renda fixa, a rentabilidade, ela sempre está muito em volta com aquelas três siglas, CDI, Selic e IPCA. Eu dei uma palhinha na aula 5, mas acho que não custa deixar de falar, né? Por exemplo, vamos começar com a mais importante. O que é Selic? Eu vou até pesquisar aqui quanto está Selic hoje. Selic, hoje. Para quem não sabe, é uma Taxa. taxa variável, né? Isso. A gente acha que ela é fixa. Isso. A Selic ela é a taxa de juros, como o próprio Naron falou. Ela é variável, né? Ali até está dizendo, o Copom é quem monta essa taxa, né? É um grupo lá do Banco Central Brasileiro, eles decidem a taxa de juros da economia brasileira. Então, fala, Bernardo. A economia, a taxa que varia não é aleatória, né? Então, eles planejam sempre antes, né? Os juros conforme vai variando a economia do país, como é que tá. Exato. E hoje ela está 12,75. Hoje. É claro que isso pode mudar, né? Então, quando a gente vê em algum investimento que está falando Selic, eu já tenho que lembrar que é dessa taxa e dá para eu saber isso pesquisando no Google. IPCA, a gente comentou também na nossa aula 5, mas acho que não custa lembrar hoje. IPCA hoje acumulado, vamos ver quanto que ele está. 5,19, olha lá. Ó. Vocês lembram o que é IPCA? Querem comentar? Não? Tipo, na hora que tu vai fazer o investimento, pode haver uma variação de acordo com o IPCA no rendimento. Isso, ele é um indexador de investimento. Mas, essencialmente, o IPCA ele mede a inflação.
Então, quando a pessoa vê, meu, a inflação está desgraçada, quer dizer que o IPCA está desgraçado. Ah, a inflação está baixa, quer dizer que o IPCA está baixo, certo? Então, Selic e IPCA são taxas de juros. CDI, vou até pesquisar CDI hoje. Talvez o nome mais conhecido aí pela galera, né? Eu acho que sim. Inclusive, a inflação não tem muito a ver com a economia do país, com o PIB que o país tem, né? Exato. O CDI hoje está 13,15. Então, perceba que está maior que a Selic, certo? CDI também é uma taxa de juros, ok? Então, quando a gente vai falar de renda fixa, esses caras vão aparecer. Por exemplo, se eu for lá no Banco Inter, clicar em investimentos, aí tem lá fundos de investimento, tesouro direto, poupança. Vou colocar aqui de renda fixa. Uma coisa que vai ser comum, ó, vai ser, deixa eu tentar diminuir o zoom aqui, ou vou aumentar o zoom. As pessoas têm que ver o que vai começar a aparecer, ó, 92% do CDI, 88% do CDI, 115. Então, essas taxas, elas aparecem. Vamos ver se aparece alguma com IPCA. Vamos ver. Tudo CDI por enquanto, tudo CDI. Para quem não está muito por dentro, né, ela não vai passar muito acima de 120%, 125%. Não, isso já é, inclusive, Muito, né? já é bastante. Ó, aqui apareceu, ó, IPCA. Então, essas taxas, elas eventualmente vão estar atreladas aos nossos investimentos, certo? Mas deixa eu voltar aqui nos investimentos. Deixa eu diminuir o zoom aqui. E abrir o Tesouro Direto. Que daí a gente vai falar, vai ser o primeiro que a gente vai falar, né? Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que investimentos de renda fixa são ideais para reserva de emergência. Lembrando que reserva de emergência serve para, como o próprio nome diz, emergência. Para bater o carro, uma doença, alguma coisa que saiu do controle, né? Uma desgraça, tipo, a gente está gravando aqui numa cidade que tem enchente, então seria o ideal que a pessoa tivesse uma reserva de emergência eventualmente quando desse algum tipo de BO, né? Sim. Certo? Para quem é CLT empresário, Reserva vai lá. de emergência não é tipo, pegar todo o teu dinheiro e botar lá, né? Porque às vezes tem um prazo que tem que deixar para poder tirar, que a gente vai ver mais depois. Isso. Seria a parte que tu não quer arriscar, né? Diferente do capital especulativo. Né? Exato, Caio. Boa. Reserva de emergência não é um investimento para o cara correr riscos. Porque quando o cara precisar, ele tem que ter o dinheiro. Tem que ter na hora. Tem que ter na hora, tem que estar garantido que vai estar lá. Não pode, imaginar, né, Aron? O cara tá lá, tinha 50 mil reais. Surgiu uma emergência amanhã, tava numa ação que caiu 200%. Se ferrou. Esse é o diferencial da renda fixa em relação à variável, né? Exato. Não é interessante deixar todo o dinheiro também só na renda fixa, assim, né? Não é o Não. ideal. Tem que dividir em diferentes investimentos. Né? Perfeito. Aí a gente recomenda, né, que pessoas que são CLT empresários de 6 a 12 meses e funcionários públicos de 3 a 6. Por que funcionários públicos é menor? Porque tem menos risco, né? O bicho tá lá, dificilmente será demitido, né? Então, tu que tá em casa é funcionário público, tu tem que ter guardado em casa, se tu é funcionário público, de 3 a 6 meses do teu custo de vida. Exemplo, se tu gasta 10 mil reais para viver, tu teria que ter investido em renda fixa de 30 a 60 mil reais para emergências. No meu caso, no caso deles, que eventualmente não vão ser funcionários públicos, vão ser empresários, de 6 a 12. Então, uma pessoa que ganha 10 mil reais, ela tem que ter de 60 a 120 mil reais disponíveis a hora que ela precisar. Isso é uma recomendação, certo? E essa é a primeira preocupação no mundo dos investimentos que a pessoa tem que fazer. Acho que até aqui tudo certo, né? Show? Vamos lá. Os principais investimentos de renda fixa são Tesouro Direto, CDB, que a gente vai ver hoje, na aula 6. Na aula 7 e na aula 8, a gente vai ver LCA, LCI, CRA, CRI, debêntures, fundos de investimento, a gente vai ver vários. Hoje a gente vai ver os queridinhos do Brasil. Tesouro Direto e CDB, certo? Aí aqui já tem umas modalidades, mas deixa eu abrir aqui, eu já abri Tesouro Direto,
Tem vários tipos de tesouro direto. Deixa eu abrir aqui e dar um zoom. Tem tesouro pré-fixado, tem tesouro Selic, tem IPCA+, com juros semestrais. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro para quem está nos ouvindo, né, é o que é um investimento em tesouro direto. O que é eu pegar, vamos ver esse daqui, ó, que é R$34, que é bem pouquinho, né? Sim. O que é eu fazer um investimento de R$34 no tesouro direto? Cara, simplificando, né? Pode falar de geral, bem simples. É como se fosse uma poupança, só que ela tem diferentes tipos de taxas, né? Perfeito. E essa poupança, ao invés de ser guardada por um banco, é pelo governo brasileiro, pelo Caixa do Tesouro Nacional. A gente tem que lembrar, porque quando a gente, desculpa te cortar, Bê, quando a gente fala que a pessoa está guardando numa poupança do governo, o que a pessoa já começa? Teoria da conspiração. Sim. Ah, o governo vai pegar o meu dinheiro. Eu preciso te dizer uma coisa. O que impede o banco de pegar o teu dinheiro? Nada. Assim como o que impede o governo de pegar? O mesmo motivo. Na verdade, o banco ele usa o teu dinheiro para pagar de dividendo para outras pessoas, na verdade. Isso. O que faz é comprar a dívida do Brasil, né? Isso, exato. Quando eu compro, então, simplificando, aproveitando o que o B falou, né? Quando eu pego esses R$34, que está aí destacado, né? E faço um investimento no Tesouro Direto, eu estou pegando R$34 e mandando para o Banco Central Brasileiro, para o Tesouro Nacional, para o Caixa do Tesouro Nacional. É uma poupança muito mais segura, e a gente deixou isso claro aqui no nosso slide, né? Rende mais que a poupança. Até porque Muito mais. Até porque a poupança tu vai aplicar num banco, né, que tem risco de falir, coisa Isso. que no Brasil não vai acontecer com o Isso, Brasil. Muito Para tu provavelmente. perder todo o teu dinheiro do Tesouro Direto, tu tem que ser um dos caras mais azarados do mundo, né? Isso, exato. É que, essencialmente, tu tá emprestando teu dinheiro pro Brasil. Isso, essencialmente, tu está emprestando dinheiro para a instituição financeira mais forte do Brasil, que é o Brasil, certo? Então tem vários tipos, né? Aqui a gente colocou dois, né? Pré-fixado e pós-fixado. Pré-fixado, como o próprio nome diz, tu já sabe antes quanto tu vai ganhar. Então, por exemplo, é que ele está dizendo, ó, 11,56. Tu vai ganhar isso, certo? Garantido, 11,56. Agora, o pós-fixado é quando ele depende de uma taxa. Vamos ver se a gente acha aqui um direto que é... Vamos ver se a gente vai achar. O problema é que é muito difícil achar tesouro direto pós-fixado, tá? Acho que não vai ter. Mas o pós-fixado seria aquele que tivesse assim, ó, só tesouro Selic. Seria só a Selic. Esse aqui tem uma coisinha a mais. Imagine que não tivesse isso. Se tivesse só a Selic, ele seria um tesouro pós-fixado. E por que pós-fixado? Porque eu não sei quanto é que vai estar a Selic em 2026. Eu sei quanto que está hoje, né? Uma outra coisa que eu queria falar que quando o pessoal vê, por exemplo, Tesouro pré-fixado 2029, o pessoal pode achar que só vai poder tirar o dinheiro em 2029, mas na verdade é quando vence essa taxa. Essa dívida, digamos. Isso, e o Tesouro Direto ele vai me permitir retirar antes. Sim. Mas eu só vou ganhar 11,56 se eu segurar até 2029. Professor, mas se eu tirar amanhã, daqui 40 dias, aí vai ter que abrir o site, vai ter que ver quanto vai ter que estar essa taxa. Só me corrige, Thiago. Quando é pós-fixado, o dinheiro ele pode variar de acordo com a Selic, né? A Selic, com aquelas três que a gente colocou Sim. lá antes, né? CDI, Selic e IPCA. Por exemplo, vamos abrir um aqui que tem IPCA. Por exemplo, esse que tem IPCA, deixa eu dar um zoom aqui. Se esse fosse só IPCA, esse é IPCA mais alguma coisa, mas imagine que não tivesse aquele alguma coisa. Se só tivesse IPCA, ele seria pós-fixado, porque daí, de novo, eu não sei quanto vai estar o IPCA, ou seja, a inflação em 2029, certo? Os mais comuns, como a gente está vendo aqui no Tesouro Direto, é os que têm alguma dessas, né, ó, Selic, IPCA, mais alguma coisa. Esse a gente chama de híbrido, né? Que é quando ele mistura as coisas. Então, ó, ele vai te pagar o IPCA, porém ele vai te pagar um pouquinho a mais. Quanto a mais? 5,91. E só nisso daqui a pessoa já deveria
se apaixonar por Tesouro Direto. Por quê? Porque a poupança nem a pau vai pagar IPCA mais 5,91. Nem 5,91. Né? Isso. Vamos ver quanto que está a poupança hoje. Se duvidar, não vai pagar hoje. Poupança hoje. Qual a taxa da poupança? 6,17, tá. Mas olha só, 6,17 é o total da poupança. Cara, esse aqui tá pagando o IPCA mais 5,91. Quanto a gente tinha visto o IPCA em antes? 5 ponto alguma coisa, né? 5 mais 5,91 já dá 10,91. Já dá quase o dobro da poupança. Daí tem uns ali que é, 11,56, 11,71, que é quase o dobro de 6. A Selic tá quanto? A Selic tava 12? A Selic tava 12,75. E os que são de Aqui, 11 ali estão sem Selic variação. mais 0,03 já... Isso, Tá muito então acima. a pessoa que tem dinheiro na poupança, depois de assistir essa aula, ela deveria urgentemente abrir a conta lá na corretora e investir no Tesouro de Direto. graça, né, gente? Não precisa pagar nada. Pra Isso, nesse aqui o Banco Inter é de graça, se não me engano a Clear é de graça, a Rico é de graça, acho que o Nubank é de graça. Não quer propaganda, ninguém está nos pagando, mas se quiserem nos patrocinar, mostrar para vocês que é fácil. Que é fácil. Isso. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer, certo? Tem vários tipos ali, tesouro pré-fixado, Selic. Eu acho que já ficou claro. Aqui, quando a pessoa ela aplica, por exemplo, eu vou aplicar. Quando a pessoa clica, tem um imposto de renda que varia de 22,5% a 15%. 22,5% é se ela tirar em menos de 30 dias. E vai ser só 15% se ela esperar, se eu não me engano, agora de cabeça, são 720 dias, ou seja, 2 anos. A partir de 2 anos, o imposto que ela vai pagar é só de 15%, certo? A gente vai ver investimentos que não têm imposto de renda, né? A fração mínima é R$42, então o que a pessoa vai fazer? Ela pode colocar R$50 aqui? Até pode, mas na hora que ela for clicar em comprar, ele só vai gastar 42. Ah, pessoal, mas eu queria gastar R$100. Tu pode até colocar 100, eu vou colocar 100. Isso, quando eu colocar 100 e der trocar ali, ele vai corrigir para 85, porque tem que ser múltiplo de 42, né? Sim. Certo? Então a pessoa não precisa se preocupar. Não é difícil, aí ela vai clicar em investir, vai pedir uma senha, eu não vou colocar senha, porque eu não tenho nem conta, né? Não tenho conta não tenho dinheiro em conta. Então eu acho que Tesouro Direto tá claro. É uma poupança muito melhor, super avantajada e guarda dinheiro no Banco Central Brasileiro, que é super poderoso. Várias taxas, muito melhores, dá para tirar o dinheiro a hora que quer, tem que tomar cuidado com a taxa ali. Tem imposto de renda, todo investimento quase tem imposto de renda. Risco baixíssimo. Risco baixíssimo, acho que é isso que tem que estar claro, né? É o diferencial, né? Isso. Agora, eu acho que a gente pode falar de CDB, enquanto isso eu vou abrir aqui. Querem explicar rapidinho o que é um CDB? Tipo, qual seria a lógica de um CDB? CDB é uma poupança? Sim. Só que é uma poupança melhorada, só que ao invés, ali eu vou filtrar, né? CDB. E aqui, antes de eu falar exatamente. CDB não é CDI. CDI é a taxa de juros. CDB é um investimento. Por exemplo, o Naron está aqui de boaça. Ele quer comprar um CDB. Aqui tem, um que o investimento mínimo é R$100. O que é um CDB de R$100? Ele vai emprestar dinheiro para esse banco, no caso, DigiMais. Então, assim como a poupança é guardar dinheiro no banco, o CDB também é guardar dinheiro no banco. Professor, mas qual é a vantagem? Simples. Enquanto a poupança é 6%, esse daqui está pagando 115 do CDI. Quanto que foi o CDI que a gente viu? 13,75. Esse está pagando 15% a mais de 13%. Olha que loucura. Ao ano, né? Ao ano. Que é maior do que a poupança. Já dá mais de 1% ao mês? Então, nossa, muito mais. Cara, é bizarro. Então, deixa eu voltar lá nos nossos CDBs, né?
A sigla CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Ou seja, CDB é guardar dinheiro no banco. Daí o que o banco vai fazer? Pegar esse dinheiro e emprestar para as pessoas. Aí tem os tipos, de novo, né? Pré-fixado, pós-fixado e híbrido. O pré é aquele que tu já sabe, o pós é que tem alguma daquelas taxas, né? Por exemplo. E também é garantido pelo FGC, né? Isso. Eu não comentei FGC antes, né? Então, só para comentar, tanto o Tesouro Direto quanto CDB, eles têm um negócio chamado FGC. Fundo Garantidor de Crédito? Isso, que está ali, ó, a siglazinha. O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito, como o Naron falou. Para a gente tentar dar um exemplo, imagine que o Caio ganhou uma herança. Quanto tu quer ganhar de herança, Caio? 100 mil. 100 mil. O Caio ganhou 100 mil reais de herança. Colocou tudo no CDB do Digimais. O Digimais, Caio, faliu. O que vai acontecer? O Fundo Garantidor de Crédito vai devolver o dinheiro do Caio. Ou seja, tem uma segurança a mais. É claro que a gente precisa dar uns alertas. É qualquer valor que vai ser devolvido? Não. Qual é o limite? Vocês lembram qual é o limite? Eu acho que era 250 mil. Então o FGC devolve no máximo 250 mil. Então, Por conta, e pode ter no máximo 4 contas. Ou seja, no máximo R$1 milhão. Vai lá, B. Eu ia falar desse R$1 milhão e, por exemplo, se não é interessante tu botar mais que 1 milhão nessa conta, né? Porque caso... Em várias contas não é, porque... Mais de 250 mil não é... Exato, não é bem porque se... Tu vai acabar perdendo. Isso. Então Caso- isso é FGC. Então se o cara Porque se ele tem 1 milhão aplicado ali, que era para ser 250 mil, ele vai perder esse dinheiro. vai perder. Vai perder. Exato. Se tiver numa conta só, ele vai perder. Sem choro. 750 mil, não tem choro. Show? Então, tanto o CDB quanto o Tesouro Direto tem esse tipo de investimento. Só para lembrar, pré-fixado, pós-fixado e híbrido. Olha só, 115% do CDI. Esse é pós-fixado, porque ele está dizendo, eu vou te pagar 115 do CDI. Mas o problema é que eu não sei quanto vai estar o CDI. Hoje está 13. Vamos ver se tem algum pré-fixado aqui. Não é tão comum, tá? Vamos ver se eu vou achar. Um que tem só a taxa. Achamos. O do Will Bank, 12,8%. Cara, literalmente esse tá o dobro da poupança. O dobro. Literalmente. Certo? Esse é pré-fixado. Aí o híbrido é quando ele tem IPCA mais alguma coisa. Vamos ver. Esse 11%. Ó, BMG. Banco BMG está pagando 6,7 mais o IPCA. 6,7 é mais do que a poupança. Já é mais. Já é mais. Então ele está pagando 6,7 mais o IPCA. Ou seja, o cara está ganhando muito mais que a poupança de novo. Não tem lógica deixar lá. Não tem, cara, não tem lógica. cara, Poupança não tem lógica. Não tem lógica. Thiago, eu tenho dinheiro na poupança. Não tem lógica. Cara, Criou muito um mito, né, de antigamente, o pessoal não conhecia outros lugares para botar o dinheiro e botava na poupança, né? Isso. É praticamente loucura se a pessoa sabe da existência desse negócio deixar o dinheiro na poupança. Exato, é uma loucura, é uma loucura. Aí, é claro que o CDB, como é emprestar dinheiro para banco, tem vários bancos. Vamos ver os tipos de banco que tem aqui. Digimais, não conheço. Mercado Livre, conheço. Neon, eu tenho uma conta no Neon. Mas é um banco fraquinho. Omni, não conheço. O Will Bank, não conheço. Vamos ver outro. CDB do Banco Inter, né? Esse banco eu conheço. Aí tem vários. Andibank, não conheço. BMG, é famoso por aqueles negócios de crédito, né? Então, algum comentário a mais sobre CDB? Que seria basicamente um tesouro direto, só que tu não está investindo mais no Brasil, tu estaria investindo Num banco. num banco. Isso. Acho Isso que é pode uma apresentar. comparação bem legal, Caio. O CDB, tu empresta dinheiro para o banco, Tesouro Direto para o Brasil. Sim, por isso pode apresentar um risco maior, que ainda é pouco, mas é maior do que emprestar para o Brasil. Exato. Uma coisa é fato, tudo tem risco, né? Tudo. Renda fixa tem menos risco? Tem. Mas tem risco? O Brasil pode ir à falência? Pode. Muito difícil.
O banco BMG pode ir à falência? Pode. É muito difícil, mas pode. E assim, quando o cara investe em poupança, se o banco for à falência, o cara vai perder a poupança. Tipo, se o cara for pesquisar, é muito difícil achar um caso em que o cara saiu perdendo, no caso. Isso, o cara não vai achar. Certo? Então, a gente falou de 2 investimentos, né, de renda fixa. Os 2 investimentos de renda fixa mais populares no Brasil, Tesouro Direto e CDB. Eu tenho hoje, por exemplo, falando pessoalmente, uma boa parte da minha renda de reserva de emergência em CDB e a outra boa parte em Tesouro Direto, certo? Eu não deixo tudo, porque daí eu gosto de diversificar, né? Sim. Ah, Thiago, eu tenho 10 mil reais, o que tu recomenda? Eu recomendo 5 mil em um e 5 mil em outro. Para não comprar uma coisa só. Tem aquele ditado popular, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Sim. Tem aquele ditado, né? Eu acho importante isso, certo? Enfim, eu acho que essa aula foi mais curta, foi só para a gente falar de Tesouro Direto, porque não adianta a gente ficar aqui falando, a pessoa tem que abrir lá a conta, entrar, clicar nos botões, olhar, colocar ali ó, na conta dela, eu tenho 23 reais, mas colocar uns 100 reais para testar, para ver vídeo no YouTube, pesquisar no Google. O nosso objetivo aqui é te alertar, é abrir teu olho, que isso é importante. Abrir caminhos. Né? Abrir caminhos. Não tem nenhuma desvantagem da poupança. Não, muito pelo contrário. Muito pelo só contrário. Tem mais vantagens. Tanto é que se alguma coisa falir, a poupança ir junto, tu vai perder o dinheiro de qualquer jeito. Exato. Então não tem um porquê. Se o cara tinha dinheiro na poupança do Digimais e tem CDB do Digimais, a diferença é que os dois correram o mesmo risco. Um ganhou mais do que o outro. Ponto. Exatamente. Certo? Então, era isso. Ficamos por aqui nessa aulinha de número 6, Renda Fixa parte 1. Nos vemos na Renda Fixa parte 2, 3 e a de renda variável. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.